Estou iniciando aqui a gravação. Bom, muito obrigado a todo mundo que está aqui presente com a gente. Eu sou o Eduardo, do Organize Meu Condomínio, que é uma plataforma que ajuda o síndico e o gestor a organizar suas rotinas. O Organize Meu Condomínio surgiu em 2012, lá no meu condomínio, para nos ajudar a resolver uma série de problemas que a gente tinha na época. Problema de relacionamento com o morador, relacionamento com o funcionário, limpeza, manutenção, encomendas, segurança. Eu já tive aí do lado de vocês na posição de síndico e eu sei muito bem como é que é o dia a dia, as complicações do dia a dia, e por isso a nossa ideia aqui é criar um grupo, uma comunidade que a gente vai todo mês trazendo um especialista para conversar com a gente sobre os temas que vocês decidirem e julgarem importantes. A gente tem certeza que o síndico é um protagonista na nossa sociedade, ele precisa de muito mais destaque do que ele tem hoje. E essa é a nossa missão. Hoje, com a gente está o Fernando Coda, que é consultor e especialista em segurança patrimonial, foi colunista do R7, tem mais de 30 anos de experiência no mercado, e ele vai fazer uma apresentação para a gente por mais ou menos uns 40 minutos sobre esses principais golpes que têm acontecido nos condomínios. Quem tiver alguma dúvida, manda para a gente no chat. E, no final, a gente abre o microfone para vocês debaterem, enfim, tirarem suas dúvidas em loco com ele. E eu vou passar a apresentação para ele agora. Boa tarde a todos. Obrigado, Eduardo. Obrigado, Cláudia, pelo convite. É um prazer enorme estar aqui com vocês. Eu entendo que a profissão de síndico é uma tarefa desafiadora diariamente, né? Não é nada fácil tomar conta de dezenas de famílias através de uma única organização, né? E vocês demonstram que tem muito interesse com isso, estando aqui agora buscando informações a respeito da rotina de segurança do condomínio de vocês. Tá? Se puderem colocar os slides para a gente começar a falar um pouco sobre segurança, eu separei aqui para vocês, pode mudar o slide. Eu separei aqui para vocês algumas informações para a gente falar a respeito. Inclusive na parte de quando a gente vai entrar no ponto referente a oficiais de justiça, intimações e tudo mais, eu quero agradecer aqui a um grande amigo, que é o Dr. Luiz Serradella, deve estar presente conosco também, que também participou desse processo. Então, vamos lá. Pode mudar? Só para a gente ter um parâmetro, os furtos em condomínios no estado de São Paulo registraram um aumento de 11,9%. No primeiro semestre de 2022, comparado com o mesmo período de 2021. Tá? Foram 2.494 ocorrências contra 2.245 no mesmo período. Esses dados foram retirados da Secretaria de Segurança Pública e eles extraíram todos os boletins de ocorrência em duplicidade. Então, as informações de respeito a um boletim de ocorrência no mesmo crime. Tá? Pode mudar? E aí nós vamos falar um pouco sobre crimes sazonais. Os crimes sazonais, eles ocorrem em períodos específicos do ano, né? Em épocas, por exemplo, de Dia das Mães, em épocas de Carnaval, Dia das Crianças. Cada período, ele requer um tipo de tratamento do risco. Nesse caso, especificamente, nós vamos falar sobre os crimes sazonais referentes ao final de ano, né? Épocas de festas, Natal, Ano Novo. E esses crimes, eles ocorrem normalmente porque o meliante, o bandido, ele entende da facilidade que ele encontra em praticar esse crime
E as motivações são, normalmente a população está com mais um pouquinho de dinheiro porque recebe 13º, vai utilizar aquela reserva que fez o ano inteiro para poder viajar, enfim. E aí recebem presentes, né? E normalmente, entre esses presentes, você vai encontrar celulares, notebooks, aparelhos eletrônicos, que para a bandidagem tem um interesse muito grande. Então, isso aumenta o interesse dele nesse sentido, e ele começa a empreender o ataque. Como que ele vai fazer para entrar num condomínio? Lembrando que 90% dos casos de invasão no condomínio ocorre pela porta da frente, tá? Podem ocorrer também pelo perímetro, enfim, mas normalmente é pela porta da frente, através de disfarces, coações e tudo mais. Pode mudar? Dentre os crimes que a gente vai citar que são sazonais, a gente separou alguns aqui que tem mais a ver com condomínio, que é o crime de invasão, que acontece através de falso morador, falso visitante, falso oficial de justiça, falsos policiais e assim por diante. Tá? Normalmente isso ocorre por quê? Falta de estudo de vulnerabilidade. Ou seja, quando a gente abordar esse tópico, falta de estudo de vulnerabilidade, a gente quer dizer o seguinte: quando a gente faz, eu que já fui durante 11 anos gestor na parte de guarda-costas, né, VSPP, quando a gente vai proteger algum ambiente, nós temos que ter a seguinte visão: quem a gente vai proteger? Ou seja, do condomínio, qual é o perfil do morador? Qual é o risco que ele oferece? Qual é a região que ele está? E nesse perfil, uma vez atendido, a gente vai precisar de uma outra informação. Do que a gente vai proteger esse condomínio? Somente de crimes externos, crimes internos? Qual é o risco que o condomínio sofre de uma forma geral? Observado todos esses pontos, eu já sei quem eu vou proteger e de quê, ou do quê. E aí eu vou saber como proteger. E, normalmente, isso requer treinamento, isso requer uma atenção voltada para a contratação de funcionários, a seleção de pessoal, enfim. Tudo isso tem que ser observado, tá? A fragilidade do perímetro e tudo mais. Os crimes sazonais, eles podem ser combatidos ou prevenidos quando? O ano inteiro. Não só no final do ano, quando a gente fala, olha, agora o crime sazonal do final do ano chegou. Por exemplo, a gente não pode esquecer que o Exército de Meliantes recebe um reforço, infelizmente, legal e muito grande, somente em São Paulo, de 30 mil presos, né, que saem agora no final do ano, a partir do dia 23 até o dia 25, e normalmente de 20% a 25% não voltam. Eles ficam como foragidos, eles morrem em combate com a polícia, praticando outros crimes, são reincidentes, enfim. Esse é o reforço específico que a bandidagem recebe nos crimes sazonais referente à época do ano, no final do ano. Então, há de se ter uma atenção o ano todo de como se prevenir crimes de todas as formas. Tá? E esses estudos ajudam muito, mas não adianta só isso sem supervisionar e ver se tudo está funcionando como se deve. E, não obstante, nós temos aí uma situação muito peculiar, que é a participação do morador em todo o processo, sempre. Quando o morador quer algum tipo de vantagem com o síndico, ou com o zelador, ou com o porteiro, e essa fragilidade, essa vantagem fragiliza todo o processo de segurança,
é muito complicado você tirar isso do morador quando ele já tem esse vício, né? Então, normalmente, o RI de vocês pode ajudar muito com isso, tá bom? Roubo, furto em condomínio também, pela falta de estudo de vulnerabilidade, falha na seleção do pessoal de portaria. Isso ocorre tanto com o pessoal orgânico quanto terceirizado. Muitas vezes, a segurança de vocês é terceirizada. E ela pode ter os funcionários, quando contratados, ser feito a quatro mãos. O condomínio pode participar do processo de seleção, ter o perfil já traçado de quem é o profissional ideal para trabalhar, protegendo a família deles, e isso pode resultar numa eficácia não esperada, né? Que, de repente, a visão da empresa de terceirização é colocar alguém para trabalhar lá para ele começar a receber. Você que vai receber esse serviço tem que ter uma atenção maior e pedir para que isso seja feito do jeito que vocês precisam, tá certo? Pode mudar? Equipamentos de segurança mal dimensionados. Quando a gente fala que isso ocorre, é justamente pela falta também do estudo de vulnerabilidade, mas também do comprometimento dos moradores. E eu vou citar cada exemplo. Por exemplo, normalmente as pessoas cometem um erro de achar que colocando câmera num ambiente ele vai estar seguro. E a gente cansa de ver isso nas matérias, né? Eu mesmo já fiz vários artigos sobre isso. A câmera não inibe um crime. É muito difícil isso acontecer. Vocês vão ouvir assim na matéria. O bandido entrou no local que tinha câmera de segurança e nem se importou com isso. É isso mesmo. Até porque a câmera, pessoal, gravem bem isso que eu vou dizer agora. Ela só filma o que já está acontecendo. Se a câmera estiver filmando um roubo no seu condomínio, a prevenção falhou. O condomínio já está sendo roubado. Se não estiver alguém treinado, observando essas câmeras, para tomar uma ação imediata e sabendo o que vai fazer, ela não tem muita eficácia, tá certo? Ela só vai ter mais eficácia na parte de investigações, que normalmente a gente sabe como funciona e não chega a muitos lugares, tá certo? Então, antes de pensar em como colocar uma câmera, que são vários modelos, vários tipos que você tem que analisar, há de se ter a intenção de proteger perímetro, acesso, treinamentos e outras coisas, tá certo? A falta do comprometimento, um exemplo clássico, é quando vocês colocam, por exemplo, o registro de tagzinhos de controles remotos de abertura de portão, né? Primeiro ponto a se observar, não é o morador que está sendo identificado, é o controle. Se você me emprestar o seu controle, eu entro como sendo você. Então, não tem segurança nisso. Tá certo? É muito difícil a gente falar sobre isso, mas é um dos mais vendidos. Por uma questão de preço, e todos acham que, de repente, ele atende bem essas informações. Além do que, ele pode ser clonado com facilidade. Tá? E o morador, por si só, ele empresta esse controle para a empregada doméstica, ele empresta esse controle para um amigo que precisa, que ele queira que entre no prédio, para o genro, para a nora, enfim. Ele acaba emprestando o controle, fragilizando todo o processo. E muitas vezes, quando perdido, não comunicam o síndico ou quem quer que seja, e o risco é muito grande com isso. Tá certo? E a falta de treinamento, quando a gente fala isso, é que não adianta só fazer o treinamento. Tem muitos porteiros hoje que a gente entende que ele não conhece nem o regulamento interno do condomínio, mas está lá para fiscalizar algumas irregularidades. E isso é um ponto falho, né? Ele precisa conhecer o regulamento interno, ele precisa receber um treinamento condizente, ele precisa receber um manual de normas e procedimentos para poder atuar de forma padronizada sempre que necessário, tá bom? Pode mudar.
Aqui a gente vai falar um pouco sobre como receber os oficiais de justiça, que é um dos disfarces utilizados pela criminalidade para acessar condomínios, né? Ele não tem um índice muito alto de ação criminosa em relação a isso, mas ele, de fato, ocorre, não só por oficiais de justiça, falsos, né, oficiais de justiça, como também por falsos policiais. Mas aí, quando a gente fica pensando, a pessoa é um oficial de justiça, e ele está vindo no condomínio, ele é uma autoridade. E se for verdade, ele não for um bandido? É por isso que se tem que ter algumas ações previamente traçadas, né? O tratamento com o porteiro é diferente em todos os aspectos, mas também nesse, porque ele é responsabilizado por algum ato dele que não condiz com a forma correta de se receber esse profissional. Então, quais os cuidados que a gente deve ter com isso? E não só na parte dele vir pessoalmente para trazer algum mandado, mas também para alguma intimação, tá certo? Pode mudar? Vamos começar aqui pelas intimações e citações judiciais. E desde 2015, o porteiro já foi autorizado a receber intimações judiciais em condomínios, de condôminos e moradores. E ele tem uma responsabilidade grande sobre isso, né? Quando o réu é citado, ele é citado normalmente em vários lugares, e um deles é a residência. E quando chega na residência e ele mora num condomínio, o porteiro pode receber a intimação ou recusá-la, desde que ele responda por isso como sendo verdade o que ele disser. Por exemplo, se ele disser que o morador não se encontra e ele não pode receber em virtude disso, é uma alegação que pode ser respeitada. Porém, se o oficial de justiça, de alguma forma, comprovar que o morador está no imóvel, o porteiro responde por isso. Tá certo? E a gente tem que lembrar que a citação, primeiro que o oficial de justiça, ele é um representante legal do juiz. E o juiz vai entender que o que está sendo feito por ele lá é o mesmo que se o juiz estivesse. Tá certo? Então, a citação é o ato pelo qual o réu é informado da existência de um processo judicial e é convocado para integrar a relação processual. Ou seja, de um lado legal, ele está sendo informado que existe um processo, ele está incluso nesse processo e ele pode se defender a respeito. Tá certo? Pode mudar? É importante dizer, gente, que o profissional de portaria, ele pode até recusar receber, mas ele, a partir do momento que ele não obedece uma ordem, ele está prejudicando o andamento do trabalho do oficial de justiça, tá? E aí nós vamos ver alguns detalhes aqui, como, por exemplo, o Código de Processo Civil. Ele especificamente no parágrafo 4º do artigo 248, ele diz o seguinte, abre aspas, nos condomínios, edifícios ou nos loteamentos com controle de acesso, será válida a entrega do mandado ao funcionário da portaria responsável pelo recebimento de correspondências, que, entretanto, poderá recusar o recebimento se declarar por escrito, sob as penas da lei, que o destinatário da correspondência está ausente. Ou seja, não basta ele dizer, ele vai ter que escrever que o morador em questão não se encontra no seu apartamento, que em virtude disso ele se recusa a receber este documento, tá certo? E a partir daí, a idoneidade do que está sendo dito vira um ponto a ser observado e, no caso de falha, ele responde por isso. Tão séria é essa relação do oficial de justiça com os trabalhos que ele faz. Pode mudar?
Se a empresa ou o responsável pela portaria, recebimento de correspondência, deixar de encaminhar essa intimação ou citação para o condômino, a pessoa poderá ser a pessoa poderá ser dispensada por justa causa. Caso o empregado selitista do condomínio, se por empresa terceirizada, poderá ou prejudicado acionar o condomínio e este chamar a lide da empresa terceirizada para responder de forma solidária com a obrigação, caso acolhida a demanda pelo juiz. Então, a gente entende aqui que também isso consta no Código Civil, ou seja, existe aí algo a ser observado quanto à responsabilidade do porteiro e, por isso, a importância da seleção, a importância do treinamento, a importância da supervisão em relação ao trabalho prestado, tanto orgânico quanto terceirizado. Pode mudar? O regulamento interno do condomínio, ele pode ajudar muito nesse sentido, né? Porque quando você coloca ali sobre treinamentos, quando você coloca ali sobre as ações que eles devem tomar, a postura do morador, tudo isso já fica acordado entre todos e facilita muito a administração desse processo, tá? Então, é importante treinar os empregados, realizando auditoria documental todos os dias, registrando o encaminhamento. Atualmente, pode-se até fotografar, ou seja, existem outros recursos que não só o de esperar que o morador venha até a portaria perguntar, ou que se coloque na caixinha do correio esperando que ele pegue, ele de repente diga que não viu, não sabia, enfim. Um cuidado muito grande a de se ter em relação a intimações, tá certo? Pode mudar? Agora nós vamos falar um pouco sobre o acesso dos oficiais de justiça aos condomínios no cumprimento dos mandados, tá? A Constituição Federal diz o seguinte no seu artigo 5º: todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no país a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes. No 11º, a casa é asilo inviolável do indivíduo. Ninguém nela podendo entrar sem consentimento do morador, salvo em caso de flagrante delito ou desastre, ou prestando socorro, ou durante o dia por determinação judicial. Lembrando que não existe nenhuma ocorrência de entrega de mandado ou por parte de policiais ou oficial de justiça durante a noite ou madrugada, tá certo? Só durante o dia. Pode mudar? Todos os oficiais de justiça, eles possuem uma carteira funcional. O que a gente quer falar com isso? O juiz, ele determina que, de repente, alguém vá representá-lo, intimando alguém ou fazendo algum tipo de trabalho pertinente a um processo, porém, essa pessoa, ela é identificada legalmente. Ela possui um documento credencial que deve ser confrontado, quando apresentado, com o seu documento pessoal de identidade, ou seja, pode ser a CNH ou pode ser o RG, desde que tenha os dados dele para que ele possa, com foto, identificar ali, ter um parâmetro para saber se se aquela funcional está dentro da realidade ou não. E outros detalhes que ele pode observar, como o papel do documento, enfim. E aí, se por um acaso o oficial de justiça não quiser se identificar, aí sim outras ações podem ser tomadas, porque ele é obrigado a se identificar. A gente acabou de ver que para ele entrar em algum lugar, ele tem que
realmente ser formalizado pelo trabalho que está fazendo, tá certo? Então, ele tem que verificar, ele vai se apresentar para o porteiro, e o porteiro vai verificar se o documento tem a ver com o RG e se ele tem um mandado, uma intimação a ser feita. A partir daí, se o oficial de justiça pedir para ir até o apartamento, o síndico, normalmente, é quem acompanha por causa das minúcias desse processo, né? Independente de qualquer coisa, o síndico deve ser avisado imediatamente. Quando o porteiro receber um oficial de justiça, ele deve ser orientado a informar o síndico imediatamente, independente do caso, para que o síndico saiba como orientá-lo no caso de uma dúvida ou dar a ele os respaldos que ele precisa, tá certo? Mas, lembrando, todo oficial de justiça é obrigado a se apresentar, a apresentar o motivo da sua ida, citar a pessoa, porque muitas vezes eles batem num condomínio e a pessoa nem mora lá, é no prédio do lado, é em outro prédio, entende? Ou já não mora mais lá. Então, ele tem que dar todas as informações desse documento para que ele possa ter sucesso naquilo que ele vai fazer e ser bem recebido. Porém, o trajeto dele não deve ser sozinho, ele deve ser acompanhado ou pelo zelador ou pelo síndico. Eu recomendo sempre o síndico nesses casos, tá? Se por um acaso, uma vez identificado, ele perceber que estão atrasando a entrada dele ou alguma coisa nesse sentido, ele pode penalizar o condomínio. Portanto, a partir daí, uma vez identificado, tudo comprovado como certo, é liberar para entrar. Ah, mas eu estou na dúvida se o documento dele é verdadeiro ou não. Eu estou na dúvida se o RG dele é realmente válido. E lembrando que todo documento tem validade, né, gente? Principalmente o RG. Não basta olhar cá, o rosto, o nome, sem olhar a validade do documento, que às vezes pode estar expirado já, tá? É válido que isso esteja em ordem, tá bom? Quando isso ocorre, tudo tem que ser liberado o mais rápido possível para que ele faça o trabalho dele, tá certo? E no caso de dúvida, sempre chama 190. Pode mudar. Condicionalmente, para o ingresso, ou ainda condicionado ao ingresso do oficial de determinados dias ou horários, a determinados dias e horários, ou a autorização de morador, são condutas que podem configurar em crime previstos no artigo 330 e 331 do Código Penal. Qual seria? Desobedecer à ordem legal do funcionário público. Ou seja, ele está ali obstruindo a lei, né? Ele não está acatando a determinação, lembrando que é do juiz, tá? A pena é de detenção de 15 dias a 6 meses e multa. E no artigo 331, desacatar funcionário público no exercício da função ou em razão dela, a pena de detenção é de 6 meses a 2 anos ou multa. Tá bom? Então, vamos recapitular. O oficial de justiça chegando num condomínio, ele precisa, primeiramente, se identificar corretamente, ou seja, ele entrega a credencial, o documento dele oficial, e ele entrega também o documento pessoal, o RG, para poder confrontar as informações. Feito isso, ele vai dizer quem ele está procurando, quem é a pessoa, o que ele quer, se é intimar, se ele tem que ir até o apartamento, se ele tem que ver a pessoa, o que ele tem que fazer. O síndico é informado e, a partir dali, dá respaldo ao porteiro. Se o síndico tiver no condomínio, se for um síndico morador, por exemplo, ou mesmo sendo um profissional, deve-se acompanhar o oficial de justiça, se apresentando como síndico e se colocando à disposição. Tá certo? Pode mudar. E aí a gente entende também que alguns crimes podem ser
praticados nesse sentido por policiais, né? Olha, nós estamos perseguindo, nós estamos aqui diante de uma situação e vão entrando. Às vezes até coagindo de forma áspera, né, os profissionais de portaria. Em casos desse, é chamar o 90, sempre, e informar que tem os policiais ali, agindo de forma diferente, que ele não entende como sendo policiais, porque não se identificaram, e precisa do apoio de uma viatura, tá certo? Se for realmente algo oficial, tudo bem, não vai trazer nenhum tipo de problema, porém, se não for, algo há de ser feito para inibir essa ação, tá certo? Ele também, quando vem fazer algum tipo de intimação ou algo parecido, ele também tem que se apresentar corretamente, apresentar o mandado, e normalmente isso é feito por policiais civis, tá? No caso de autorizada a entrada, o síndico deverá também acompanhar o policial até o apartamento citado. Muitas vezes a pessoa diz, olha, chamaram a gente aqui, desinteligência, briga em família, e aí ele deve dizer quem chamou, e a portaria deve entrar em contato e dizer que chegou. Esse é o procedimento correto. Óbvio que o porteiro ele tem o bom senso de analisar, de estar acompanhando, de ver, deverá ter o bom senso de acompanhar e ver o andamento do prédio como um todo, de forma sigilosa sempre, guardando as informações sempre, para não comprometer absolutamente ninguém. Caso socorra, ele também responde por isso. Somente ocorre esse tipo de procedimento de intimação no período diurno, tá? Como a gente já tinha falado. E em caso de desconfiança... Oi? Alguém falou alguma coisa? Não, pode seguir. Era um áudio que estava aberto. Ok. Em caso de desconfiança, a Polícia Militar deve ser acionada sempre no 190. Mesmo sendo policial civil, mesmo sendo qualquer tipo de força policial, em caso de desconfiança, o 90 deve ser acionado sempre, tá bom? Pode mudar. Essa é a finalização. Então, eu queria complementar o seguinte. Eu desenvolvi uma metodologia em segurança que é chamada de metodologia de 4 pontas. O que é isso? Na verdade, eu aprimorei essa metodologia e ela diz o seguinte: para se ter segurança num condomínio da melhor forma possível, é importante que você integre a parte humana, a parte técnica, que são equipamentos, enfim, todo tipo de recurso eletrônico de segurança, a parte organizacional, que são procedimentos, manuais e tudo mais, com a parte da revisão permanente. Ou seja, quando a segurança de um condomínio é traçada, ela é traçada com base nas informações dos moradores, de região onde ele está e várias outras informações. Se algo nesse sentido é alterado, o risco deve ser reanalisado. Quer um exemplo? Digamos que, de repente, o seu condomínio foi feita uma análise de risco e de tal forma que você já implantou. Está tudo em ordem, a segurança está funcionando. E, de repente, muda para o condomínio um artista, por exemplo. Ou muda para o condomínio uma pessoa de relevância na parte empresarial. O risco é outro. E aí deve ser analisado. Tá certo? Essa metodologia, ela consiste em, se você tiver um excelente equipamento no seu prédio, mas não tiver pessoal engajado, não tiver treinamento, não tiver nada em relação às pessoas, ou você não tiver os procedimentos, a segurança está falha. E assim por diante. Nenhuma das 4 pontas deve deixar de ter atenção. E assim você consegue fazer uma prevenção da melhor forma possível, evitando que qualquer tipo de acontecimento não tenha sido
de repente, analisado, pelo menos na grande maioria, para que pudesse ser mitigado antes de acontecer, tá certo? A prevenção é sempre o melhor negócio. E eu sempre digo isso, baseado até no que vai acontecer agora de presente para a gente aí no dia 23, né? Que é a saída do pessoal dos presídios. Muitos deles já saem intencionados. Muitos deles já saem sabendo o que vão fazer. Muitos deles já são criminosos especialistas em roubar em condomínio, em bancos, em joalherias. E eles voltam para essas áreas, né? E crime de condomínio normalmente ocorre também por migração de bandidagem, né? Eles atuavam num determinado ponto, esse ponto foi combatido de uma forma mais eficaz, eles migram para tentar ter sucesso fazendo outros tipos de crime. Tá certo? Eu agradeço, então, a atenção e me coloco à disposição de vocês para perguntas. Pessoal, alguém tem alguma dúvida? Quer fazer alguma observação? O microfone está aberto, quem quiser falar, estamos à disposição aí para ajudar a tirar alguma dúvida aí no condomínio de vocês. Eu tenho uma que eu vou começar com a minha aqui, minha pessoal, né? O Koda, agora, nessa época do ano, qual seria vamos dizer assim, quase que um checklist para o porteiro, para o zelador, ter ali na mão dele para tentar coibir a entrada de algum visitante não autorizado? Por exemplo, lá no meu prédio, não é incomum chegar uma pessoa bem vestida. Já aconteceu isso, o cara chegar de terno, com uma mala de viagem, e ele, por toda sorte, tenta entrar no prédio e falar: olha, eu sou primo do Eduardo, tô com a chave, cheguei de viagem, deixa eu entrar. Né? E vai insistindo com o porteiro, dando carteirada: se você não sabe o que você está falando, preciso entrar, tô cansado, não sei o quê. Qual seria um roteirinho para o zelador ou para o porteiro seguir numa situação dessa? Então, normalmente, como eu havia dito, a gente combate o crime o ano todo, né? Não só especificamente no final do ano. E no manual de normas e procedimentos, isso deve constar. Ou seja, a dica que eu dou nesse sentido é, primeiro, você evitar que haja uma rotatividade do teu profissional de portaria, tanto se terceirizado quanto orgânico. Criar uma escala diferenciada para o final do ano, evitando que hajam faltas ou algum tipo de afastamento, da melhor forma possível. Por quê? Porque a pessoa do porteiro que convive no teu condomínio, ele tem maior intimidade com as pessoas que moram ali. Quando isso muda, a falta de conhecimento de quem é quem acaba fragilizando o processo, ele acaba abrindo para que a pessoa entre. O segundo fator é que muitas vezes as pessoas viajam. E aí, eu recomendo sempre que eles não deixem chaves, ou na portaria, ou sob a responsabilidade de alguém do condomínio. Mas sim que ele faça uma autorização prévia com os dados pessoais de algum parente da sua confiança, para que ele peça que faça visitas permanentes ali e seja autorizado para isso, identificado previamente como se deve, para que haja um movimento no prédio, no apartamento, e não percebam ali uma fragilidade. Porque muitas vezes o inimigo mora ao lado, né? E aí ele pode perceber alguma fragilidade no apartamento nesse sentido e empreender uma ação. Então, evitar deixar chaves no local, evitar ficar comentando com muita gente que ele vai viajar nesse sentido, avisar apenas o síndico, né, para que tenha alguma ação diante de um arrombamento ou de alguma falha nesse sentido, e evitar que seja permitida a entrada de prestadores de serviço como empregada domésticas na sua ausência. E aí, por que isso? Porque normalmente ela pode autorizar a entrada de alguém que, talvez próximo ao porteiro, ele pode até permitir isso ser um risco grande para o seu condomínio, tá? Muitas outras coisas podem ser feitas, mas
aí elas entram naquela situação de cada caso é um caso, precisa saber o risco que está sendo oferecido. Eu diria mais que no final do ano são situações como essa. Evitar ficar conversando na frente do condomínio, isso é diariamente, mas no final do ano tem uma procura muito maior. Tem gente que chama um Uber, por exemplo, e ao invés de aguardar dentro do condomínio, ele faz questão de aguardar lá fora, achando que está ajudando o motorista de alguma forma. Ele está se expondo a um risco desnecessário e muito grande, né? Porque ele vai estar normalmente no celular, totalmente desatento, e esse risco pode resultar numa coisa muito grave, né? A gente vê isso diariamente. Tá certo? Legal. Responde a sua pergunta, Edu? Sim, sim, sim. Ok. Deixa eu perguntar uma coisa também, Roda. Delivery, tipo assim, a gente vê agora cada vez mais crescendo, a gente vê, motoboy falso, né? Que cada vez é uma notícia pior, assim, em São Paulo, que a gente fica assim, como proceder ali com delivery? Só retirado por fora do prédio, como é que deve ser feito isso? Normalmente, alguns condomínios ainda insistem no erro de permitir, por uma questão de comodidade, que o entregador suba até o apartamento. Só um detalhe, o próprio entregador, ele odeia isso. Se for um entregador profissional, ele não quer ir até o seu apartamento, ele quer que você desça e venha buscar, porque ele tem tempo para fazer as entregas, ele ganha em cima disso. Quando a pessoa insiste muito, não, eu preciso entregar lá em cima, já está errado. Tem alguma coisa aí que não está batendo. Quando o morador faz um pedido, ele deve automaticamente informar a portaria o nome do restaurante ou do lugar que ele fez a compra e que ele está aguardando por essa compra nos próximos minutos. O porteiro, por sua vez, vai relacionar ali o que ele está aguardando e dá baixa quando for entregue. Então, ele evita que o morador suba de qualquer sorte. Agora, por outro lado, todo esse processo deve ser feito dentro da clausura. Vamos entender que o condomínio tem uma clausura. O que é a clausura? É uma forma de você reter a triagem que você vai estar fazendo de uma forma segura, sem expor a pessoa à rua. Então, você vai ter o primeiro portão e o segundo portão, tá certo? Nesse caso especificamente, a entrega deve ser deixada dentro da clausura, ele recebe, se retira, o morador entra na clausura, pega o que foi entregue e entra no condomínio, sem se expor na rua ou sem se expor ao contato físico. Legal. E aqui veio uma pergunta no WhatsApp. Se o morador, porque o morador adora também insistir que quer que a pessoa leve até o apartamento, é um morador folgado, né? Aí cabe ao que? Ao síndico? Cabe ao... porque assim, às vezes o porteiro fala, não, eu deixo entrar, eu estou sozinho, sei lá, cabe a quem ali tratar isso? É o síndico, a Tá convenção? certo. Cabe, normalmente isso é interessante também ser colocado no regulamento interno, que esse tipo de procedimento não será autorizado. Mas é importante que o porteiro não permita, de forma nenhuma, que ninguém suba. Em caso, de repente, de uma pessoa estar imobilizada, ela não tem como se locomover, é uma pessoa de idade ou algo parecido, e ela já confirmou a compra, e já fez, de repente, o pagamento, o entregador deixa na clausura, se retira, e alguém do condomínio faz a entrega. Responde isso, Cláudia? Não, perfeito. Eu acho que responde aqui, sim, o pessoal do WhatsApp. E aí, pessoal, quem tiver dúvida, aproveitem aí. Acho que é uma super oportunidade para tirar dúvidas aqui no final do ano. Vocês conseguem abrir o microfone, né? Se alguém precisar levantar a mão, deixa eu só ver se tem. Edmilson, pode falar, Edmilson. Tá. Fernando, você está bem? Tudo bem, senhor Edmilson? Tudo bem. Fernando, você sabe que cada condomínio tem seu próprio DNA. Isso mesmo, perfeito, falou tudo. E você sabe também que existe uma grande diferença entre o chamado síndico externo e o síndico morador.
existe uma grande diferença entre o porteiro orgânico e o porteiro de uma prestadora de serviço. O porteiro de uma prestadora de serviço, normalmente, ele vem com treinamento. Já o porteiro orgânico, ele é carente desse treinamento. E eu lhe digo uma coisa, pela tarimba que a gente tem já nesse mercado, é difícil até você convencer os condôminos de que este porteiro orgânico precisa passar por esse treinamento, até porque o folguista ele já é demandado na cobertura das folgas desses porteiros orgânicos. Perfeito. E hoje, o aspecto da segurança extramuros nos preocupa violentamente, porque é enorme a gama de jovenzinhos travestidos de primos, primas e amiguinhos que facilmente iludem esses porteiros, principalmente os porteiros orgânicos, que não têm o traquejo do porteiro de prestadora de serviço. E, com todo o respeito, aliás, a sua colocação, a sua aula, eu diria, foi muito profunda, muito boa, mas eu não vejo de imediato como solucionar isso, a não ser com a participação dos próprios condôminos. A segurança pública sozinha não faz nada, ela tem É isso. E existe, Fernando, com todo o respeito, uma dificuldade enorme por parte dos síndicos em despertar esta massa condominial. É o problema que a gente enfrenta. Eu compreendo. O treinamento de brigada de incêndio, desculpem que eu estou me estendendo, mas para treinamento de brigada de incêndio que você está lidando com vida, você faz brigada de incêndio com os funcionários. Então, sabe, o despertar da massa condominial é difícil. Eu entendo, concordo 1000% com o senhor, senhor Edmilson. Eu diria para o senhor o seguinte, eu já peguei alguns casos assim. O que eu exemplifico normalmente é o seguinte, você paga R$1.000 por um plano de saúde. E esse plano de saúde te leva a médicos sem formação. Médicos alternativos. Médicos que aprenderam a trabalhar no dia a dia, enfim. E você vai pagar R$1.000 por um plano de saúde em que o médico tem toda a formação, especialização, experiência no atendimento e pode te dar um resultado melhor para a sua prevenção em termos de saúde. Qual você vai contratar? Entende o que eu quero dizer? Aí ele fala assim, tá, mas o porteiro não tem nada a ver com a saúde. Quem disse? Quem disse? Porque se o porteiro não fizer o trabalho dele direito, a integridade física de todos está em risco. Primeiro, a dele. E depois a de todos. Eu, particularmente, entendo o seguinte, você entregaria a responsabilidade de cuidar da sua esposa e dos seus filhos a alguém que você não conhece, nunca viu e nem sabe quem é? Muitos fazem isso todos os dias quando deixam os porteiros, sem nenhuma prévia, trabalharem no seu condomínio. Entende? Então, é uma tarefa árdua, senhor Edmilson, mas eu entendo que ela é extremamente necessária. E eu vejo da seguinte forma, tem que fazer parte do regulamento interno, para que todos entendam que o porteiro deve ser treinado, não deve haver
rotatividade em demasia, não se deve ter proximidade com os profissionais para não contaminar a relação dele deve ser simplesmente profissional e respeitosa, nada além disso. Por quê? Porque, além disso, fragiliza o condomínio quando ele fala, poxa, o seu Edmilson é tão bacana, e o seu Edmilson fala, poxa, eu vou entregar o controle para o meu motorista aqui, você finge que não viu, deixa ele entrar aí. E aí está fragilizado, entende o que eu quero dizer? Então, não se pode ter essa relação, tem que se pegar no pé. E a outra forma, uma vez no regulamento interno e não cumprido, pode-se ser penalizado. Então, ele vai sentir de uma outra forma. E aí ele vai aprender. Né? E a gente entende que um dos maiores percalços que o profissional de sindicância encontra é, de fato, a exacerbada comodidade do morador. Né? E não deve ser por aí. Né? Ninguém disse, eu nunca vi em lugar nenhum, que conforto está ligado à segurança. Eu sei que conforto está ligado a tantas outras coisas, mas segurança a tranquilidade. Entende? Está respondido, senhor Edmilson? Com maior clareza impossível. Ah, que bom. Fico feliz por isso. Fico feliz. Tá bom? Mais alguma pergunta, Eduardo? Tenho sim, me mandaram aqui no WhatsApp uma pergunta com relação, de novo, a essa questão do morador, né? É um tema recorrente, mas eu acho que é sempre bom a gente chegar nessa história, que é isso que você falou na sua apresentação, que, né, inclusive o Edmilson tocou nesse assunto, que é quando o morador fica muito à vontade com o funcionário, né? Então ele chega para mim e fala, ô Edu, você tá na portaria aí, mas sabe como é que é? Tô com um problema ali na Receita Federal e tal. Se chegar um cara aí, meu, ó, fala que eu não tô, hein? Ó, é uma coisa nossa aqui e tal. E aí o que acontece? O morador acaba colocando o funcionário numa posição muito desconfortável, né? Porque a pessoa vai chegar lá e isso que você falou, se ele fala que ele não tá, ele também tá sendo imputado ali a culpa a ele. Se ele fala que Sim. tá, o morador vai lá perseguir ele. E a gente sabe que realmente isso acontece. O morador persegue e achaca o morador e tal. Como é que você vê um caminho para a gente dar uma saída para esse nosso colaborador, mas uma saída assim bem educada, bem elegante, para ele não se colocar nessa posição? Eu entendo que a melhor forma é a conscientização. É você, através de treinamentos, através de orientações, fazer as partes entenderem a colocação delas em cada uma do processo, entendeu? Por exemplo, é importante que o porteiro entenda que por mais que ele tente se aproximar do morador, no caso dele cometer um erro, ele vai ser penalizado por esse erro e o morador nada vai poder fazer por ele, tá certo? Porque existe uma maioria ali. Ele não vai querer ser penalizado a ponto de correr o risco de ser preso ou processado por obstruir o serviço legal de um oficial de justiça ou um policial em trabalho, em virtude de uma amizade de trabalho, né? Que ele vê só quando ele está no condomínio, né? Então, por isso que eu coloco sempre nos manuais de normas e procedimentos que eu faço, eu coloco sempre que não é permitida a aproximação de porteiros em relacionamentos com moradores. Isso deve ser apenas de forma cordial e profissional, tá? Porque depois ele começa a confundir as coisas e no dia que ele falar para você fazer alguma coisa e você não quiser, ele vai entender de forma errada. Por isso que aquela coisa de... Agora, no final do ano, é comum isso, né? Aí a dona Alice ali fez uma tortinha, fala, leva lá para o porteiro, né? É óbvio, a gente quer dar esse carinho, né? Eles merecem esse carinho, ninguém está dizendo o contrário. Mas depois, a dona Alice vai querer liberar um sobrinho, e aí a dona Alice vai falar, ô Zezinho,
Você não vai liberar almoço aqui para mim? Ele vai falar, dona Alice, eu não posso. E aquela torta que eu te dei? Você entendeu? Uhum. Então, a gente não permite essa aproximação porque ela sai muito caro. E ela é feita de uma forma totalmente desregrada, né? Não dá para você ficar em companhia dessa forma com alguém que não está ali preparado profissionalmente. Mas ele está preparado... Só um minutinho, por favor. Não acredito nisso. E todas as informações que, de repente, ele tem suas, estão vulneráveis. Porque eles levam para outras pessoas. Eles contam para outros. Sim. Legal, Então, muito bom. quanto mais fechado ele tiver e mais atento... Você quer uma falha muito grande, Eduardo? Eu sei, só para não me estender muito, mas só para o pessoal entender. Uma falha muito grande é aquela coisa do time de futebol, sabe? Ah, eu torço para o Palmeiras, o outro torce para o Corinthians, aí chega lá na portaria, o cara fala assim, poxa, e o seu time ontem? E ficam ali conversando, e quem que está fazendo a segurança mesmo? Sim. Eu vou Entendeu? passar agora a palavra para o Rafael Simas. Ele está com uma dúvida. Pode falar aí, amigo, por favor. Boa tarde, pessoal. Tudo bem? Estão me ouvindo? Tudo bem, Sim, sim. Rafael? Estão me ouvindo bem? Bem, Pronto, pronto. Eu sou aqui da Bahia, é um prazer. Obrigado pela aula aí. Tá? coisa boa. Também sou gestor patrimonial e é bom participar com essa informação. Que bom, fico Das vezes feliz. que eu estava à frente ao condomínio aqui, eu sempre busco o parecer do jurídico. Eu, na verdade, já levo para ele os pareceres, os julgados, principalmente quando vem a companhia de energia elétrica ou de saneamento de água para fazer o corte, né? Com certeza vocês já enfrentaram muito aí o pessoal aqui, a Coelba, né? Que ela vem fazer o corte da luz e os condôminos não querem. Então, justamente, eu pego a legislação que fala da Anvisa, da Anatel, seja qual for o órgão público, e já encaminho para o jurídico para eles darem um parecer, e aí sim eu já deixo tanto o síndico ou o gerente em uma posição que eles não têm como negar. E dou esse embasamento aos funcionários terceirizados e ou orgânicos de que ele não pode impedir o acesso, né? Até para que se evite esse tipo de bypass no funcionário público e que se evite, até porque o condomínio depois não vai tirar nenhum deles da cadeia. Se o oficial de justiça realmente der uma ordem de prisão ali, ele não vai tirar ninguém da cadeia. Então, já tivemos situações assim, e eu crio logo as circulares internas, dou ciência a todo mundo, faz o DDS, deixa todo mundo, pelo menos nesses dois tópicos, são os tópicos muito recorrentes e que pode causar um dano, tanto ao condomínio quanto ao próprio funcionário. Então, dessa forma, vinham procedendo e sempre obtendo sucesso. E esse último assunto abordado é muito importante. O vínculo entre os proprietários, condôminos e os funcionários, ele é sadio, mas ele também é muito prejudicial justamente quando se tem que se cumprir as normas, se cumprir os procedimentos e que a pessoa tem que dizer o não, né? E aí fica aquela questão, aqui não existe o não, existe o não pode, mas até onde esse não pode vai ser prejudicial. É essa contribuição que eu queria passar para o grupo aí. Perfeito, eu acho que contribuiu bastante, Rafael. E acho que está completamente correto, até porque existe algumas leis municipais que podem mudar de uma região para outra, como no caso que você, e até estaduais, você está, por exemplo, na Bahia, né? E aí, por isso que eu digo sempre que o manual de normas e procedimentos, que é, na verdade, a rotina profissional do teu pessoal de segurança, bem como o teu regulamento interno, ele já pode prever, de alguma forma, situações como essa, para que todos tenham conhecimento que, através da lei número tal, como você citou aí, é feito a liberação de acordo com a checagem, a constatação e a veracidade da necessidade do porte, tá certo? Para que nenhum profissional se coloque em risco, nem o pessoal da concessionária seja prejudicado de alguma forma, porque está ali trabalhando também, tá certo? Obrigado, viu, Rafael, pela participação. Estamos às ordens. Mais alguém? Cláudio, tem mais alguma pergunta aí que veio pelo WhatsApp?
se me permite, eu conheço o doutor Coda, doutor porque ele é especialista em segurança, e gostaria de apenas comentar e que ele fizesse um comentário sobre a questão do embolamento que existe na portaria. Esse embolamento em relação tipo assim, fazem da portaria um verdadeiro oásis como se fosse um barzinho. Aí você vê o condômino falando com o porteiro, aí chega alguém que quer entrar, o cara está entrando com o carro e tal. E é onde também surgem os problemas, talvez, de vulnerabilidade. Gostaria que o Fernando, o Coda, comentasse a respeito disso, por favor. Luiz, muito obrigado pela pergunta e também pela sua participação hoje aqui conosco. Esse caso especificamente, ele pode ser evitado novamente através de treinamentos e com base na conscientização e nos manuais, porque se refere à postura e comportamento, né? E aí, esse comportamento é aquela aproximação que a gente se referiu ainda há pouco, de que o porteiro, estando mais próximo do morador, ele tem algum tipo de vantagem para permanecer no condomínio. Essa é a verdade. Então, ele diz o seguinte: eu vou ser bonzinho com o senhor Edmilson, porque ele é o síndico, e na hora que a minha empresa terceirizada chegar aqui e falar, eu vou trocar, o senhor Edmilson vai falar, opa, ele não. Então, essa vantagem que ele quer faz com que ele facilite a vida de muitas pessoas ali para ele ficar visto como o bonzinho. Mas o bonzinho não está assegurado, não está atrelado à segurança. E quando ele permite que outras pessoas entrem na guarita, todo o trabalho, vamos medir mais ou menos o trabalho do porteiro. Ele vai atender telefones, interfones, portões, vários, acesso de veículos, pedidos pessoais, entregas, prestadores de serviço, síndicos, zeladores, quer dizer, tudo isso ele faz sozinho e tudo isso no horário de pico ele faz ao mesmo tempo. E aí, quando ele faz isso, prestando atenção no morador que por algum motivo veio trazer um lanchinho para ele, para ter vantagens, ou um morador que de repente está falando de um time de futebol, está deixando uma mercadoria para que ele guarde para ele retirar depois, ou algo nesse sentido, ele está fragilizando a segurança e colocando em risco a vida de todos os moradores. Porque o bandido, quando ele entra, a primeira pessoa que ele vai render é o porteiro. E ele não vai falar, olha, senhor porteiro, boa noite, como vai o senhor, tudo bem? O senhor me permite entrar, por gentileza? Eu gostaria de fazer um furto nesse condomínio aqui, especificamente no apartamento do chinês ali. O senhor me autoriza? Ele não vai falar isso. Então ele vai falar assim, meu querido, perdeu. E já vai enfiar uma arma na cara dele que ele vai falar, poxa, eu não queria aquela pizza, mas eu acabei comendo, né? E agora eu tive que fazer um favor e olha o resultado. Entendeu? Então a falha de segurança, ela existe, porém, a prevenção também. Eu costumo dizer sempre, em todas as palestras que eu dou nesse sentido, que o bandido pensa 24 horas em como vai te prejudicar. E você? Quanto tempo do dia pensa em como vai se defender? É uma briga desleal. É uma briga totalmente desleal. O bandido, quando ele chega em você, ele já sabe o que ele quer, ele sabe como pegar, ele sabe aonde vender, ele tem toda a infraestrutura traçada. E você, quando é roubado, você não sabe aonde pedir ajuda, não sabe com quem falar, não sabe se vai reagir ou não. São informações que faltam de um para o outro, que normalmente faz a diferença. Isso responde, doutor? Obrigado, João. Eu que te agradeço. Só para finalizar, se você pudesse fazer um breve comentário sobre a questão porque as pessoas veem segurança um mal necessário, como se diz, né? A nossa mentalidade ainda é uma mentalidade binária. Se você pudesse ter a ideia do custo-benefício e da ideia de investimento em relação à despesa, para que a mentalidade possa mudar, tanto do próprio
síndico, porque às vezes o síndico se vê, como vamos dizer, não vamos dizer chantageado, mas ele se vê como orçamento da União, né? Ele se vê meio travado com valores que não pode ir além de, ou porque se acha que tiver uma coisinha a mais, vai implicar num custo. Se você pudesse ter essa visão um pouco mais global a respeito da questão da necessidade de segurança. Obrigado. Eu não sei se eu entendi direito, doutor, mas vamos lá, vou tentar responder. Normalmente, para que um condomínio tenha essas arestas aparadas, é interessante que ele faça uma análise de risco, e nela já vem treinamentos, manuais de normas e procedimentos, já vem coisas nesse sentido. E normalmente sai muito mais barato do que o síndico imagina. E depende muito do condomínio, da região, depende do tamanho, da quantidade de moradores. Tem vários fatores aí. Mas, em termos de custo-benefício, é importante que quem fornece uma análise de risco para um condomínio, que ele não tenha nenhum outro interesse, como, por exemplo, venda de equipamento ou terceirização de pessoas. Porque aí ele pode quantificar para tentar dizer, você precisa desse tipo de equipamento porque eu vendo. Então, eu não recomendo que seja feito dessa forma. Eu recomendo que sejam profissionais desligados a essa vértice aí de venda de equipamento ou terceirização de pessoas. O outro cuidado é que quando se contratar uma análise de risco, deve ter nessa análise de risco contemplado também o treinamento dos profissionais, a palestra de conscientização para os moradores, o manual de normas e procedimentos para o profissional saber como trabalhar e quando, em que sentido ele deve usar os recursos que ele tem, e também toda a parte conceitual de onde vai, que equipamento, para quê e por quê, né? Então, é isso que normalmente acaba ajudando a sanar os problemas de segurança de um condomínio. E os valores são variados, né? Eles partem de, dependendo do tamanho de condomínio, partem de 5 mil a tantos mil reais, depende muito de região e do que vai ser feito, né? Se a gente olhar pelo custo-benefício, para que você tenha profissionais treinados, manual de normas e procedimentos, linhas a seguir e tudo mais, alguém te dando um respaldo nesse sentido, eu acho válido, né? Porque é muito comum que a gente encontre por aí pessoas colocando câmeras, como eu disse no começo, né? Achando que vão estar protegidos, colocam uma câmera em um determinado lugar. E aí ele fala, pronto, agora já tem uma câmera ali, as pessoas vão ver que tem e não vão querer fazer nada de errado. E aí alguém faz alguma coisa de errado, e ele vai puxar a imagem e não consegue identificar ninguém. Ele não consegue ver ninguém. A câmera não foi bem percebida. E para você colocar uma câmera num determinado lugar, eu preciso de algumas informações, como, por exemplo, a que distância eu vou filmar? O lugar é de dia ou é de noite? Ou os dois? Qual é o ângulo de abertura que eu preciso? O que eu vou filmar são pessoas ou objetos? Se eu não tiver essas informações, eu não consigo te dizer qual é a câmera específica que vai. E de hoje, você vai encontrar milhares no mercado, né? Por isso, a orientação, nesse sentido, faz com que você invista em segurança e não que gaste. Tá certo, doutor? Muito obrigado e parabéns. Obrigado, viu? Eu agradeço. O Rafael parece querer falar alguma coisa. Boa tarde mais uma vez, né? Essa pergunta que foi feita aí pelo colega, ela é muito abrangente, né? Mas o que eu pude entender da pergunta dele, a questão da mudança da mentalidade do síndico ou do gerente responsável pelo condomínio, eles têm que vir um pouco mais para a área para entender qual é a visão do supervisor, do coordenador, do próprio gestor, a depender do porte do condomínio, tem a respeito do que acontece na operação, que é totalmente diferente do gestor administrativo, que está focado em conter custo e não usar a segurança patrimonial, tanto física ou eletrônica, como um seguro que não é para ser usado, que é para ser monitorado e servir como um impeditivo. Por isso que a sua abordagem, Fernando, com relação à análise de risco, ela é muito assertiva.
né, onde eu me especializei, e ela tem que ser feita justamente com antecedência e o gestor de risco ele tem que ser a parte tanto da empresa de segurança quanto da empresa de eletrônica ou até mesmo da empresa de bombeiro civil para que não haja corrupção aí, né? As análises de risco elas têm que ser feitas à parte, até mesmo antes de se implantar uma mudança em toda a gestão do condomínio, para que você tenha já uma ideia, mesmo que o que foi orientado pelo analista de risco não seja implantado como um todo, mas que dê uma visão ao gerente, ao síndico, que não tem essa visão aprofundada de segurança e que ele não vai cegas admitindo os serviços que as empresas de segurança patrimoniais ou de eletrônica querem. Aí vai chegar um meio termo, do meu entender, da pergunta que foi feita anterior, que complementa na sua visão, que realmente é muito importante que se tenha essa segurança eletrônica, que se tenha a segurança física, porque a câmera ela não vai impedir a inclusão, ela vai fazer os registros, mas que você tenha um pessoal capacitado. Na verdade, precisa se descer um pouco o degrau para ir mais para a área, para entender, e não tentar só apagar incêndio, que é o que eu muito vejo nos condomínios, né? Só vão fazer as análises de risco depois que todo o processo já aconteceu e que querem fazer medidas corretivas. Exatamente isso. Aí. Só para finalizar, nesse sentido, eu diria o seguinte, vamos observar uma empresa de terceirização e, obviamente, nada contra elas. Mas, como o senhor Edmilson havia dito no momento em que ele pôde colocar as observações dele, entre a diferença do orgânico para o terceirizado. Quando uma empresa terceirizada fecha um contrato com você, ele vai te trazer uns profissionais melhor apresentados. Ele vai te trazer um profissional de elite, vamos dizer assim. Esse profissional de elite, na verdade, ele é meio que um comercial. Ele vai fazer um trabalho para você com a máxima excelência que ele puder. Nem sempre vai te atender, mas com a máxima excelência que ele puder. Quando o posto estiver implantado, ele vai retirar esse profissional e vai colocar um outro. E aí, é esse que vai ficar no seu condomínio, entendeu? E esse aí vai ser selecionado, perdão da comparação, mas a laço, entendeu? E aí ele vai ser colocado e imposto no teu condomínio sem conhecimento nenhum. O recebimento, o treinamento que ele recebe é apenas uma orientação para como ele lidar com o síndico e com os moradores para o contrato não ser prejudicado, entende? Então, ele não está preocupado com o resultado da qualidade do serviço, ele está preocupado com atender às demandas para ele receber por aquilo. E até como o senhor Edmilson falou, e é o que eu falo sempre também nas palestras, cada condomínio tem um DNA. E o treinamento que ele deveria receber não é um treinamento genérico para atuar em todos os postos, mas sim um treinamento específico para o condomínio onde ele trabalha. E é aí que surge a diferença. Tá certo? Edu? Oi, Koda. Repete um pouquinho esse seu finalzinho aí que cortou um pouco para mim. Tá. Eu quis dizer o seguinte, uma empresa de terceirização, Eduardo, normalmente ele faz o seguinte... Ah, não. Pronto, lembrei. Lembrou? Você falou, aí eu levantei a mão para fazer uma observação sobre isso. Legal, muito bom isso que você falou. Lá no meu prédio, o Fábio, que foi o último síndico, e eu fui subsíndico dele. E lá ele fez uma coisa muito interessante no contrato da terceirizada. Na cláusula do contrato, ele marcou que os funcionários que se destacarem ou que forem mais importantes para o condomínio não poderiam ser trocados com pena de multa. Então, quando tinha esse caso que você falou, entrou o funcionário, treinou, ele está de acordo com o que a gente definiu como procedimentos, normas e padrões, e está funcionando bem, a gente sinalizava para a terceirizadora que aquele funcionário não poderia ser trocado. E se trocasse, ele seria penalizado de multa. É o que eu faço também nos contratos que eu tenho em relação à gestão de condomínio. Quando algum condomínio me contrata como assessor de segurança, a gente passa a gerenciar o contrato de segurança e muda algumas cláusulas a favor do condomínio nesse sentido.
E a gente também sugere que não, e explica o motivo. Porque quanto mais pessoas nós treinarmos e quanto mais pessoas tiverem conhecimento do seu condomínio, maior é o risco que você tem. Legal. Estratégia de guerra. Quem tem informação tem o poder. Sim, sim. Entende? E o contratante, né? A gente às vezes se esquece que a força está do lado contrário, né? Quem está contratando é que tem a força e o poder da argumentação. Então, muitas Exato. vezes, e aí, de novo, quando eu falo que o síndico é o protagonista na sociedade, a nossa missão aqui no Organize Meu Condomínio é trazer o conhecimento e a informação para o síndico para que ele se empodere e possa sentar na mesa com a terceirizada e falar, olha, o seu contrato padrão está muito bom, só que eu tenho alguns ajustes para a gente fazer, né? Ler o contrato, ver, e esse tipo de situação é um deles. Ajusta o contrato, pelo menos do que eu acompanhei das empresas de terceirização, ninguém se opõe. Não. Você quer manter o funcionário, quer manter o contrato com ele, você estabelece uma boa regra de relacionamento com eles. Uma outra coisa que eu ajusto também no contrato, talvez sirva como dica para vocês, é que todo contrato de terceirização, ele impede que você contrate diretamente um funcionário que trabalhou para eles, para você, tá certo? Ou seja, vamos explicar melhor isso. Você tem lá um profissional de portaria, e de repente esse porteiro, você fala, poxa, eu gostei desse cara, vou contratar ele como zelador. Aí vem a empresa e fala, se você quiser fazer isso, você vai nos pagar uma multa de X, e a multa é inviável. É multa de 100 mil, 200 mil reais. Você vai falar, não vou pagar isso para ficar com o profissional. E aí você acaba desistindo. Para que isso não aconteça, a gente pede para eliminar essa cláusula do contrato ou reduzir o tempo menor possível, porque normalmente eles colocam 1 ano, 2 anos. E aí você não vai ter mais interesse no funcionário, obviamente. Então, eu coloco no máximo 3 meses. Legal. E, bom, então, gostaria, claro, de agradecer muito a sua presença, as suas palavras. Cláudia, quer passar alguma mensagem de encerramento, se não continuo por aqui, para finalizar? Eu só queria agradecer muito, acho que foi muito, muito útil, muito legal. A gente gravou, assim, muita gente não pôde entrar, mas está gravado, depois a gente vai mandar no grupo, porque eu acho que é muito útil. E acho que o que vocês falaram é conscientização. É conscientização do síndico, é conscientização do morador, é conscientização da portaria, que isso eu acho que acaba faltando muito. E aqui eu estava falando até no meu próprio prédio, assim, a gente até comentei com você que a gente saiu de São Paulo, mas a gente tem um apartamento em São Paulo ainda, e a violência aumentou muito. E os moradores estão ficando loucos. Eles um quer pôr uma arma de fogo, uma metralhadora na porta do prédio, outro quer pôr, assim, sem racionalizar e sem contratar, por exemplo, um analista de risco. Porque eu acho que a gente que já trabalha em condomínio há tanto tempo, vê que isso seria a atitude mais interessante, talvez, de levar para uma assembleia, para levar a discussão para todo mundo e uma discussão num nível maior. Vamos ver como a gente pode proceder, a região, tá? Vamos ver os preços e decidir juntos a melhor opção. Porque eu acho que é isso, quem mora em prédio está buscando segurança. Quem mora em condomínio, o principal fator é a segurança. E a gente tem que realmente trabalhar isso e divulgar as informações. Eu acho que foi muito útil, assim, eu gostei muito, quero só agradecer, e aí, se a gente tiver, de repente, uma próxima oportunidade, te chamar de novo, porque eu acho que tem muita oportunidade de educação mesmo, que eu acho que é isso que falta nos condomínios. A gente quer profissionalizar os condomínios. Eu falo que isso é uma tarefa árdua, que profissionalizar uma das coisas que assim, tem muita gente morando, muita gente, e é o lugar menos profissional que você vê, assim, né? Essa coisa do doce, aí vira amigo, vira o time, vira uma bagunça, né? Muitas vezes. É isso aí. E acaba muitas vezes, bom, eu quero começar o meu encerramento, Cláudia,
Agradecendo mais uma vez a você, o Eduardo, a sua equipe, por terem me convidado para essa live. Foi um prazer. Pessoas que realmente estão engajadas com a melhoria do seu condomínio, e isso a gente valoriza e respeita muito. Eu quero dar os parabéns a todos que participaram, porque a participação de vocês demonstra não só o engajamento e interesse no tema, mas também que vocês querem o melhor não só para suas famílias, no caso de síndicos moradores, mas também para os seus clientes, no caso de síndicos profissionais, né? Muitas vezes o síndico é cobrado pela parte de segurança, e isso toma um tempo dele muito grande, por assuntos que talvez ele não tenha tanto conhecimento para interagir. E eu não acho isso justo, né? Eu acho que cada profissional no seu segmento pode trazer um resultado bem melhor. Quero também agradecer ao Dr. Luiz Serradella, meu grande amigo, que também nos deu o prazer da sua presença nessa live, e dizer que eu estou aqui do lado da minha sócia e tomo a liberdade de dizer o seguinte: eu sou especialista em segurança, principalmente na área condominial, e faço assessoria para condomínios, realizando análise de risco, manual de normas e procedimentos, treinamentos e palestras. Não vendo equipamentos e não terceirizo pessoas. O meu foco é outro. É a qualidade e a segurança do condomínio. E depois que eu faço tudo isso, que eu treino e oriento a todos, e a gente muda a segurança do condomínio, a gente tenta invadir o condomínio para medir a segurança dele. Então, essa é a minha postura, e normalmente esse serviço, ele tem o seu valor mensal, né, de assessoria. E eu estou aqui me comprometendo com a Cláudia e com o Eduardo. Para os que participaram de hoje, eu ofereço 50% de desconto no caso de alguém ter interesse para um orçamento de assessoria. Tá certo? Só para os que participaram aí por enquanto, porque é deles que eu estou vendo o engajamento. Então, se a assessoria normalmente sair 4.000, vai sair 2.000 para vocês. Tá certo? Território nacional, ou território de São Paulo, e região aqui da Grande São Paulo. Uma poesia para você. Obrigada. Tá bom? Muito obrigado mais uma vez, Edu. Obrigado, Beleza, Cláudia. obrigado. Obrigado a E todos. Obrigado, seu Edmilson, Rafael, Serradella, todos que participaram. Pessoal, a gente em janeiro tem um outro plano de uma outra conversa, e aí a gente tem 2 tópicos para abordar: planejamento orçamentário e planejamento de manutenção. Então, a gente vai postar lá no grupo para vocês postarem, definirem um tema que vocês acham mais interessante, e a gente vai buscar um profissional de mercado, um profissional de destaque, para vir conversar com a gente, ou de planejamento orçamentário, ou de planejamento de manutenção. Tá bom? Agradeço a todos, muito obrigado. São temas muito bons, muito Boas bons. festas a todos. Que 2023 seja um ano de muita saúde, mais fácil para todo mundo. Se Deus quiser, será. Feliz Natal e um bom ano novo a todos vocês. Muito obrigado pela atenção. Bom Natal e bom ano para todo mundo. Tchau, tchau. Tchau, tchau.